Boa noite, querido e amado telespectador. Eu sou Gilvan Leite, essa é a sua Constante TV e esse também é o seu programa Missões em Revista. E já quero aqui pedir para você, já está inscrito no nosso canal? Ainda não? Se não estiver, então aproveita e se inscreve. Já deixou seu like? Também aperta o sininho para receber as nossas notificações. E agora também, se você quiser ser mantenedor do nosso programa e da Constante TV, é só você acessar o nosso QR Code. Ajude a divulgar o Evangelho do Senhor através da Constante TV. E mais uma vez, vamos aqui falar no programa de hoje sobre a biografia da nossa irmã Amy Carmichael. E tenho a satisfação hoje de ter mais uma vez comigo o meu irmão Felício Gabriel, a Poliana Brelaz e o Paulo Vitor. Boa noite, meus queridos irmãos. Boa noite. Tudo bom com vocês? Tudo bem. Poliana, ficamos no 8º capítulo, né? Exato. Na biografia de Amy Carmichael, nós ficamos no 8º capítulo, como o Gilvan falou, né? E a gente estava falando para o nosso querido amigo que está chegando agora, né? Nós estamos, como o Gilvan falou, estudando a biografia de Amy Carmichael, esse livro aqui, tá bom? Ele é a nossa base de toda a nossa conversa aqui. E nós ficamos no 8º capítulo dele. E assim, fazendo um breve resumo do que aconteceu, a gente já conversou um pouco sobre a juventude da Amy, isso lá no primeiro episódio do nosso podcast aqui. Nós conversamos um pouco sobre como foi esse chamado, né? Sobre como foi esse relacionamento crescente dela com o Senhor na sua juventude. Conversamos também sobre como foi as suas primeiras viagens missionárias, sobre como foi as suas primeiras experiências, tanto de viagem, quanto com a comunidade, quanto isso na sua juventude, tá? Vai lembrar que ela tinha 17 anos quando tudo isso aconteceu, né? Então, era uma jovem. E aí, no 8º capítulo, nós estávamos conversando sobre a viagem que ela fez ao Japão, uma das viagens mais, assim, ousadas que ela teve até então, né? Ela foi ao Japão, entendeu que gostaria de servir para lá, então foi ao Japão. E aí, quando ela chegou, ela começou a fazer trabalhos em aldeias, né? O Japão era um país que não tinha muitos cristãos, tinham 9 cristãos contados, né, no local onde ela estava. E aí, o que aconteceu? Amy trabalhando, é uma característica da Amy dela ser assim... Não para quieta, ser sempre proativa, elétrica, tá no 220 o tempo todo, né? E aí, isso era uma das coisas que a gente pontuou também sobre descanso nos episódios passados, então não deixe de assistir, não. Mas assim, a gente estava falando que no trabalho da Amy, logo depois de uns meses no Japão, trabalhando, né, sem parar, ela começa a sentir umas tonturas, né? Ela começa a passar mal de uma doença que já tinha aparecido para ela um tempo atrás, mas que ela melhorou e aí foi pro Japão, né? E aí lá no Japão, depois de muito cansaço, muito trabalho, muito esforço, essa doença retorna. E aí o livro até conta que nós não sabemos até o momento ao certo que doença era essa, porque eram sintomas muito genéricos, né? Dor de cabeça, enjoo, coisas que a gente sente como enxaqueca ou então uma infecção. Só que na época a medicina não era tão avançada, né? Nós não tínhamos tantos remédios assim, então poderia ser ou uma dor de cabeça, uma infecção de uma comida ou até um câncer, né? Era uma coisa muito vasta, então não tinha como diagnosticar tão fácil. E aí, nesse episódio que ela começa a passar mal, o livro até conta que ela chega a desmaiar, né? Passar muito mal a ponto de desmaiar, de ter várias pessoas acudindo ela. Isso é uma coisa que, na personalidade da Amy, né, ela fica até um pouco constrangida, assim, que na cabeça dela, ela pensava que desmaio era a mente fraca. Ela até fala, né? Até meio controverso, assim, mas ela conta, e aí é um momento constrangedor, assim, pra ela, porque nunca tinha acontecido. Daí... Ela insiste em empregar. Ela continua tentando, até que fala, não, peraí, vamos ver o que tá acontecendo. Levaram a Amy num médico, né, da época, não era um hospital, era um médico, né, da época. E aí ele fala, ó, é o seguinte, você tá muito mal. Você não pode continuar na rotina que você tá, você não pode continuar com a agitação que você tá vivendo. Ele até faz uma brincadeirinha lá, diz que a doença que ela tem, como é? Cabeça japonesa. Cabeça japonesa, ou seja, ela tinha que tirar a cabeça do Japão. Ou seja, ela tinha que sair dali. Esquecer o Japão, né? Tinha que ir embora, ela tinha que voltar para a família, ela tinha que voltar para onde ela morava, tinha que ter tranquilidade, né, para se recuperar novamente. E aí o 8º capítulo vai se tratar disso, até que nessas viagens que ela fazia, né, Felício? Sim.
Você deu uma boa resumida aí do que aconteceu. Então a gente vê que a Amy agora ela embarca, chega na Índia, não é? Na cidade de Madras, e assim, a Índia na época já era colônia, na verdade, da Inglaterra, tanto que a Rainha Vitória ela era conhecida como a Imperatriz, alguma coisa assim, não é? Aí, por ser talvez a colônia mais importante do Império Britânico, era conhecido como a coroa do Império, não é? Aí então a Amy chega lá, ela se encontra com o secretário da Sociedade Missionária da igreja, que era o Sr. Arden, ou seja, Robert Wilson, por indicação Amy de Robert Wilson, o Sr. Arden foi encontrar a Amy lá no porto. E aí ela chega lá, conhece o local, começa a observar muito e acha um ambiente muito agradável. Porque não era tanto os extremos que havia tanto no Japão quanto na Índia, assim na China, né? O clima. Aí ela acha aquilo tudo muito agradável, porque, primeiro, que a viagem tinha sido muito tranquila. Não tinha sido como no Japão, por exemplo. No Japão, que eles enfrentaram foi um tufão. Tiveram que ser transportados de um barco para o outro. Amy fica perdida, à mercê dos estranhos, recebeu ajuda, né? A gente já conversou sobre isso, que ela até começa a sorrir, a rir histericamente, porque imagina só, uma pessoa baixinha, já toda molhada, do outro lado do mundo, longe de casa, não conhecendo ninguém, a língua, e ela começa a achar a situação engraçada, né? Então, fazendo essa comparação, a viagem até a Índia tinha sido tranquila. E outra, ela se agradou muito do ambiente, porque ela nunca tinha visto tantas cores diante dos olhos dela. Isso. Ela olhava para as pessoas e via tons assim de um laranja furta-cor, tantos tons de amarelo, de vermelho. Cores vibrantes, né? Sim, e ela gostou ainda mais foi das pulseiras que as crianças usavam, né? Hein, amigo, deixa eu só te interromper um pouquinho, até interromper o raciocínio do pessoal que tá de casa, porque eu esqueci um detalhe, quando estava dando nosso resumo do 8º capítulo, eu esqueci um detalhe que é muito importante, que é inclusive um registro que a gente tem hoje, né? Quando a Amy, ela tava passando mal, ela voltou para casa, né? E aí, quando ela volta para casa, o livro conta que Robert Wilson, que era o dono da granja lá, né, que era como um pai para ela, ele teve um acidente, né? Ele teve um acidente vascular cerebral, que o livro conta. E aí ela imediatamente, né, mais rápido ainda, voltou para a granja e ficou lá por 6 meses cuidando do Robert, cuidando da sua própria saúde, né? Era um cuidado mútuo, assim, entre pai e filha. E aí, durante esses 6 meses, a Amy escreveu um livro. Deixa eu até pegar o nome. O nome do livro Da Terra do Sol Nascente, Cartas do Japão, que é toda uma experiência, uma história que ela teve no Japão, né? Então a gente pode encontrar também, se você quiser pesquisar, vai encontrar esse livro. Ela escreveu quando estava na granja, se recuperando e cuidando do Robert também. E aí, depois de um tempo, ela viaja para a Índia, que é a experiência que o Feliz está contando agora. Aí ela foi decidido que ela ficasse 3 semanas com a família do Sr. Arden, realmente para ter aquele período de adaptação, para não acontecer como das últimas vezes que ela chega no novo local. Ela não conhece a cultura, não conhece como que as pessoas vivem realmente a cultura local, e acaba que isso ajudou a evitar alguns problemas. Por exemplo, no Japão, para o hinduísta, até mesmo a própria imagem era considerada como um deus. E qual era o problema aí? Era que os missionários usavam muito as imagens para poder realmente ter mais facilidade na comunicação. Aí a Amy, aqui, durante essas 3 semanas, ela começa a conhecer o local, perguntava às pessoas sobre a história da região, da cidade onde ela morava, para realmente se situar. E nesse período aí, 1 semana depois, mais exatamente, ela conhece a missionária Louisa Handel, que tinha aproximadamente a mesma idade que Amy, e ela começa a relatar um problema que ela estava enfrentando. Uma jovem muçulmana não queria se tornar cristã
pelo fato de a família, se isso acontecesse, a família iria expulsá-la de casa. Sim. E no caso mais extremo, mas que não era difícil de acontecer, ela seria até mesmo morta. E a missionária Luísa, ela traz uma carta. Ela começa a falar de uma carta que ela recebeu. Ela mandou, na verdade, antes de ler a carta para Amy, ela mandou essa carta escrita para os seus mantenedores, escrevendo o problema que estava acontecendo. Olha, tem uma jovem muçulmana, foi evangelizada, quer se tornar cristã, mas ela não tem coragem de abrir mão da família e talvez até mesmo da própria vida para se tornar cristã, e por isso negou a fé. E, surpreendentemente, a Luísa, ela recebe de volta uma carta, de certa forma, uma repreensão Sim. dos seus mantenedores pela falta de um final feliz. E a Luísa fica assim em dúvida do que fazer, e Amy diz para ela: olha, eu discordo, na verdade. Se não tem um final feliz, não tem por que colocar um. É do que eles queriam, né? A Amy discordava dos seus mantenedores, né? Do que eles queriam, né? Do que eles queriam, porque não havia realmente o final feliz. E o que ela disse? Que a Luísa tinha sempre que dizer a verdade. Sim. E apesar de haver discordância, ela não poderia abrir mão da verdade. Sim. Porém, a própria Amy seria muito testada nisso daqui para frente. Então, quando acaba essas 3 semanas de descanso, de reconhecimento, ela vai para uma confraternização entre os missionários da Sociedade Zenana. E ali é que as diferenças entre Amy e entre o sistema da igreja da Inglaterra começa a aparecer. O ambiente era o mais improvável possível para haver qualquer discussão. As mulheres estavam trabalhando num bordado, os homens conversavam, liam notícias sobre parcerias entre os cristãos indianos e os missionários. Aí, de vez em quando, um balançava a cabeça em concordância, até que alguém levantou uma indagação. Alguém poderia nomear sequer um cristão indiano que pudesse realizar a obra sem sustento? Passou 1, 2, 3 minutos e ninguém respondia nada. E aquilo deixou Amy estupefata. Como que não havia nenhum cristão para realmente trabalhar, que sentisse, que reconhecesse a alegria de se dedicar ao Senhor? E isso, ela volta lá para os Capuzinhos no passado e ela começa a lembrar de tudo que aconteceu. Como que o Senhor providenciou o tabernáculo de lata, como ela iniciou o trabalho com as Capuzinhos. O principal aqui era a dedicação das Capuzinhos. Algo realmente impressionante. Isso que vale a gente... como uma reflexão pra gente, né? Porque a gente sabe que ser missionário é um chamado de Deus, sabe? O chamado missionário é algo que vem de Deus, mas muita gente acaba mistificando isso, muita gente acaba transformando isso num mundo de fantasia, como se tudo fosse perfeito, como se tudo fosse, vou chegar lá, evangelizar, falar de Cristo, falar da palavra do Senhor para aqueles que precisam ouvir, mas a gente acaba esquecendo que o inimigo ele vai tentar de todas as formas fazer os filhos de Deus, os cristãos, desistirem do chamado, desistirem do propósito deles. Então o inimigo ataca em todas as áreas. E aqui não é diferente. A gente vê a Amy vê uma realidade completamente diferente do que ela já estava acostumada. Ela vivia de oração, enquanto esses missionários, o livro vai contar daqui a pouco, que eles não estavam nem orando. Eles só estavam questionando, indagando, procurando alguma resposta sem oração. Como se eles não tivessem fé. E a própria Amy vai perceber isso. Que é como se eles não confiassem no poder de Deus. O poder do hinduísmo era tão grande naquela época, na Índia, que era como se ultrapassasse o poder de Deus. Mas a Amy sabia a verdade, ela sabia que o poder de Deus era muito maior do que aquilo, era muito maior do que aquele sistema de castas do hinduísmo. Então,
é algo que a gente deve refletir. Será que nós realmente estamos preparados a atender esse chamado missionário que Deus tem para cada um de nós? Porque, querendo ou não, nós fomos chamados a sermos missionários. Deus nos chamou para a grande comissão, ir de pregar o evangelho a toda criatura, mas nós devemos lembrar que vai ter batalhas, e batalhas que nós só podemos vencer com o poder da oração, com a palavra de Deus, se alimentando da palavra do Senhor e pedindo forças todos os dias, e é algo que a Amy vai pedir diariamente para Deus, forças para continuar, para amar aqueles que são difíceis de amar. Outro desafio que ela vai enfrentar aí. É verdade. E vai ser algo que vai impulsionar ela, algo que vai servir como um empecilho para ela ali naquela caminhada dela, mas ela vai continuar. E a gente vai ver no livro, o Felício já vai contar, né? Então, que nós devemos ficar com essa reflexão na nossa mente. Será que nós estamos preparados? Será que nós estamos realmente preparados espiritualmente para enfrentarmos toda essa luta espiritual? Não só o fato de não haver nenhum cristão que se voluntariasse para o serviço que contribuiu para o choque da Amy. Primeiro, por que ela ficou tão chateada assim? A gente não mencionou, acabei que eu esqueci, mas na Índia, anteriormente, quando eu digo anteriormente, a gente remonta ao 4º século aqui, havia, na verdade, desde o 4º século, uma comunidade de cristãos que eram intitulados cristãos de Tomé. Ou seja, tinha uma comunidade próspera ali, onde muitos missionários de muitas denominações já haviam desenvolvido o trabalho, e isso causou surpresa na Amy, porque não havia nenhum cristão sequer que se voluntariasse realmente para o serviço. E ela lembra os capuzinhos por quê? A rotina das capuzinhas era assim, 12 a 16 horas de trabalho diário e ainda mais. Ganhavam muito pouco para o serviço que elas prestavam. Trabalho escravo, né? Como a gente falou no capítulo anterior, né? Sim, praticamente um trabalho escravo. E aí, ela lembra como é que essas mulheres, elas, sempre que Amy precisava de alguma coisa, e isso eu digo com relação ao tabernáculo de Lata, sempre que precisava para alguém para limpar o local, para varrer mesmo, para tomar essa carga sobre si, sempre havia alguém. E ainda mais com a realidade que elas enfrentavam. Aqui diz também o livro que as capuzinhas eram capazes de abrir mão até mesmo dos seus 2 únicos dias de férias, de descanso, no mês. Não era nem na semana, era no mês. E estavam lá no tabernáculo de Lata. E o que a Amy diz? Essa galera aí, esses cristãos, eles não estão esperando devoção nas pessoas. Porque ao invés de estarem... Não deveriam eles estarem orando, ajoelhando, suplicando a Deus, porque não estavam sendo espelho realmente para a população? Então, acontece isso, eles estavam distraídos, até que alguém vem conversar com a Amy e pedir dela que orasse a respeito da questão, não é, João? É isso mesmo, mas Felício, muito bem a tua colocação, mas vamos precisar agora chamar um pequeno intervalo. E quero dizer para você, quero convidar você para ser mantenedor da Constante TV. Constante TV é uma bênção para mim, uma bênção para você. Voltamos para o segundo bloco do programa Missões em Revista e queremos lembrar você de que o programa de hoje ele é dedicado à biografia da nossa irmã Amy Carmichael. E como o Felício no bloco anterior falava, né, Felício? A Amy ficou chocada, né? Porque ali naquela reunião era discutido, porque ali não se encontrava uma pessoa disposta, né, a fazer a obra do Senhor, a não ser que ela fosse recompensada financeiramente, né? Então eu aqui pensando, então, em vez de ter missionário, estavam tendo era mercenários, né, ali, né? Então, assim, o que Deus quer é missionários, né? Quando Ele diz pra gente ir. Mas na questão, quando o Deus diz pra gente ir, o nosso campo missionário já começa aqui no local onde estamos, né? Sim. Fazendo a obra do Senhor na nossa seara. Felício, é contigo. Aí, depois daquele conflito mesmo, aquele choque que a Amy teve, não lembro se ela questionou, deixa eu só consultar o livro aqui. Consulte. Nesse caso aí, só comentando uma coisa que passou, eu estava pensando aqui,
sobre aquele episódio da carta que a amiga dela escreveu sobre uma Sim. jovem muçulmana, né? E isso aí, eu fiquei pensando, né? Tanto sobre minha vida, mas também sobre o meio, assim, isso é um perigo muito grande. Você estava comentando sobre os ataques, né? Que o inimigo tem contra a igreja. Um perigo muito grande, que é um perigo da romantização, né? Muitas pessoas, eu vou me incluir nesse meio, porque eu já romantizei muito, assim, o campo, no sentido de achar que era como tem nos vídeos do Instagram, porque Instagram de missões hoje é tudo muito bonito, né? Na praia, aí talvez no campo, abraçando criancinha, Dando sabe? comida Romantizando pras assim mesmo, sabe? Então, quando a gente se depara com realmente a realidade, a miséria humana, isso é uma coisa que choca muito, entende? Eu acredito que tenha acontecido também com os mantenedores, né? Daquela jovem, no sentido de eles talvez imaginavam uma coisa muito bonitinha, sabe? Que ela ia lá, que ela ia falar de Jesus e que várias pessoas iam se converter e que ia nascer uma igreja, mas não é assim que acontece na realidade, sabe? E a gente tem que tomar muito cuidado com a romantização do campo missionário, porque isso aí é uma coisa que, imagina, você foi chamado, só que você tá romantizando, e você chega com a tendência. Você vai desistir, porque você não aguenta a pressão, a realidade dos fatos, se você tinha outra coisa em mente, né? Com toda certeza. Então, Eram uma muitas coisa que eu pensei. frustrações que a Amy teve. A outra foi, quando ela pediu para visitar a classe de novos convertidos, disseram para ela, não existe. Fazem muitos anos que nós não temos mais nenhum convertido. E o missionário já sênior, antigo no campo, vai explicar para Amy que no hinduísmo existe o sistema de castas. A gente já mencionou bastante, né? Sim. Casta aqui, casta ali. Mas o que realmente eram as castas? As castas surgiram como um sistema para organizar a sociedade indiana. Porém, ao decorrer do tempo, muitas regras começaram a ser inventadas, ou seja, de como essas castas deveriam se relacionar. Ou seja, todos os hindus estão divididos em 4 castas ou também grupos. Ou seja, toda pessoa hindu que nasce em determinada casta vai ser dela para toda a vida. Ou seja, se alguém nasceu de linhagem nobre, vai ser nobre até o fim da vida e não existe possibilidade de rebaixamento. De igual modo, se alguém nasce numa casta inferior, ela não pode galgar uma posição em outra casta. Sim. E elas são os brahmanes, que são os líderes religiosos e políticos também, né? Sim, políticos. Depois seguem os kshatriyas, os guerreiros, os vaixás, que são agricultores e comerciantes, os sudras são os trabalhadores e servos. E abaixo dessas 4, ainda existem aqueles que são considerados os mais baixos dos mais baixos, que não pertencem a nenhuma casta, que são os chamados párias, os intocáveis. Amy já havia os visto quando ela chegou na Índia, no porto de Madras. Ou seja, essas pessoas não olhavam nem para cima. Por quê? Essas regras que foram criadas diziam que alguém de uma casta superior não poderia se alimentar de uma comida feita por alguém de uma casta inferior. E da mesma forma, alguém de uma casta inferior não poderia comer uma comida preparada por alguém de uma casta superior. E existiam essas regras. E o que eles diziam também? Que os párias, eles não deveriam nem olhar para alguém de uma casta superior a ele, porque era considerado impuro. Ou seja, a pessoa ficava manchada, eles consideravam assim. E isso é uma batalha que a Amy vai enfrentar, né? Enquanto ela prega, existe esse preconceito das castas maiores com quem é da casta inferior a ela. Então a Amy vai enfrentar muito essa situação no decorrer dos evangelismos que ela faz, no decorrer das caminhadas que ela faz. Inclusive, ela não estará sozinha. Já dando um spoiler aí mais pra frente, né, Felício? E o hinduísmo não exercia poder somente aqui também na organização social. Muito mais a lealdade era tudo para o hindu, a tal ponto de que existia uma prática entre os hindus que os ingleses já estavam tentando erradicar há muito tempo, que era o chamado sati. O que acontecia? O sati significa que quando o homem morria,
era dever de sua viúva se matar, lançando-se na fogueira da cremação com ele. E às vezes a viúva precisava de uma pequena ajuda para fazer isso. Meu Deus. Como já mencionado, era considerada a coisa certa, a coisa legal no sentido de ser aprovado realmente pela lei. Isso. O mesmo se aplicava à religião. Um hindu que se convertia ao cristianismo era rotulado como infiel, ou seja, para os outros hindus, os cristãos se tornavam... Os convertidos cristãos, na verdade, se tornavam desleais ao hinduísmo só pelo fato de serem tornados cristãos. E a família admitir que algum membro dela se torne cristão já é também considerado infidelidade contra o hinduísmo. E aí me pergunta, mas o poder de Deus não é maior do que todas essas regras? Sim, deveria ser, responde o missionário de longa data. Contudo, a realidade não parece ser assim. E o que ele pede? Então lançou a Amy um desafio. Será que ela poderia orar e perguntar a Deus porque eles não estavam conseguindo nenhuma conversão entre os hindus? Claro que sim, que ela poderia. E aqui eu abro um parêntese para a gente refletir. Amy diz que os missionários não inspiravam devoção. Isso. E realmente é algo que pode atrapalhar a missão pelo fato de que um missionário já contou isso pra gente. Eu lembro bem dele até hoje, o missionário Sandro Rocha, trabalhou na China. E quando ele orava, fazia a seguinte oração: Senhor, por que a missão ela não está progredindo? Por que novos convertidos não estão vindo? Por que a gente não está tendo mais oportunidade de evangelizar? Por que as coisas não estão acontecendo como deveriam? E ele disse que em pelo menos 100%, ou quase 100%, 99,9% das vezes, Deus revelava os próprios pecados dele. Ou seja, a gente mesmo pode ser um empecilho Sim. no decorrer mesmo, no escorrer da missão, uma pedra. Como aquele lixo que acumula na calha e faz com que a água ela não tenha o fluxo normal, assim também pode ser a gente. A própria palavra de Deus, ela cita exemplos desses acontecimentos, como, por exemplo, aquela situação depois deles vencerem Jericó, que Deus não permitiu que eles pegassem nenhum daqueles utensílios que eram dados aos Despojos, deuses. né? Exatamente, aqueles despojos. Aí um jovem soldado foi lá, pegou escondido, ninguém sabia, ninguém estava sabendo disso. Só foram perceber quando o povo parecia que estava sofrendo uma punição, que eles não sabiam o motivo, o porquê disso. E aquilo só se acalmou, eu acho que era doenças até, só se acalmou quando aquele jovem, aquele soldado disse: olha, eu peguei isso aqui, eu pequei. Então, o pecado de uma só pessoa do povo de Israel fez com que todo o povo pagasse. E creio que isso também é algo que a gente deve refletir, deve vigiar, se a nossa vida espiritual, nosso relacionamento com Deus realmente está firme, está realmente conforme os padrões de Deus, conforme a palavra do Senhor. Porque nós queremos sim nos aproximar de Deus, nós queremos sim nos tornar mais íntimos do Senhor, mas será que existe algo no nosso coração, na nossa vida, que nós estamos fazendo que tem nos afastado do Senhor, que tem nos impedido de prosseguir e de vivermos um propósito maior que o Senhor tem para a nossa vida, de vivermos a vontade do Senhor? Porque nós queremos viver a nossa vontade, mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas muitas vezes não vivemos justamente por causa de pecados de estimação, pecados escondidos que temos, né, Feliz? E ela prossegue nas suas críticas a Amy. E outra coisa que ela acreditava, na verdade, ser uma barreira, era que apesar de a sociedade missionária dirigir uma escola, a maioria, se não todos os professores, eram hindus ou muçulmanos. Ou seja, do que adianta a sociedade missionária dirigir uma escola em que não existia uma sociedade cristã, dirigir uma escola em que não havia profissionais cristãos? Que influência esse povo, o povo indiano, estava recebendo dos cristãos?
influência da palavra de Deus, ter contato com as Escrituras, porque, apesar de tudo, esse é o objetivo. Claro, ninguém converte ninguém aqui, é o Espírito Santo. Contudo, o nosso foco é realizando esses projetos sociais, é não só atender a população em suas necessidades, aqui no caso da educação, mas também levar aquilo que pode salvar e que vai salvar as almas das pessoas. Não sei nem se eu posso dizer vai salvar, né? Que isso já é com Deus, né? Mas nós levarmos a esperança para as pessoas, que é o Evangelho. E ela conta como é que ela trabalhava lá no Boas-Vindas, como é que as pessoas se voluntariavam, como é que Deus agia. E não era por causa de um senso de preocupação social. Era, na verdade, algo que foi plantado no coração delas por Deus, por amor a Ele. Porque abriam mão, realmente crucificavam até o próprio descanso, abrindo mão daqueles 2 dias de descanso no mês, para estarem no Boas-Vindas. E ela sabia que aquilo iria funcionar. Ela sabia que se os missionários confiassem em Deus, como ela fez, mandando embora a maioria das pessoas que vinham fazer as coisas eu tenho uma carência, eu preciso fazer isso porque eu tenho dó dessas pessoas. Por que não poderia ser aplicado o mesmo princípio aqui? Ela viu Deus agindo, viu que funcionou e ela tinha o selo da garantia do Senhor que aquilo iria dar certo. Ou seja, eles precisavam confiar mais em Deus. Não eram respostas fáceis, e ainda que vários missionários gostassem de Amy, aqui vai o que a gente disse anteriormente, as verdades que Amy começou a expor agora passam a incomodar as pessoas. Ou seja, a verdade, apesar de ser a verdade até mesmo no meio missionário, aqui não foi bem aceito. E ela escreve ela relata no seu diário que ela começa a se sentir como um peixe fora d'água. Um peixe não sobrevive muito tempo fora d'água. E alguma coisa tinha que colocar ela de volta dentro do seu habitat natural. Apesar de estar se esforçando para aprender a língua local, a língua tâmil, e se encaixar no molde missionário do Império Britânico, não estava funcionando. Amy estava ali para ver Deus agindo, o Senhor trazendo pessoas para perto dele, mudando, transformando as vidas, e alguma coisa tinha que acontecer e logo, para que a Amy ela pudesse ver Deus agindo assim. Agora, eles estavam, então, após esse ocorrido, em uma viagem para Kotagiri. Nilgiri, da cidade que elas estavam. E Amy achou o ambiente muito agradável, né? Porque a Índia é um país que fica ali perto da linha do Equador. Não era o extremo frio do Japão, no extremo calor da China. Ou seja, era um lugar agradável. As árvores tinham os seus frutos, as flores que perfumavam o local. E Amy olha para trás e vê o resto do grupo acompanhando. 36 servos para transportar, se eu estiver certo, 4 ou 3 missionários. Os ingleses eram mimados ali. Eram mimados. Ou seja, tinham algodão cru, chás finos, temperos, tudo isso estava muito em voga na Inglaterra. E ela vê ela tem aquela visão e começa realmente a perceber que como que havia barreiras entre os cristãos e os servos. Os servos eram algo assim, para a época, algo muito fácil de se adquirir. Sim. Ou seja, a gente não imagina 36 servos, imagino que não cabe nessa sala aqui. E eram todos homens fortes que carregavam toda aquela bagagem. E carregavam os próprios missionários, né? Sim, e eram tão rejeitados que eles faziam todo o serviço, traziam a carga e depois sumiam. Sim. Porém, Amy tinha uma grande amiga, Sarau, que, se eu estiver correto, alguém me corrija aí, era também uma serva. E, na verdade, Amy não estava muito ligando para obedecer regrinha de casta,
se adaptar ao local, ao molde missionário da sociedade. Ela queria pregar o evangelho, não importa o que acontecesse. Isso. E quando ela colocava essas coisas na cabeça, a Amy lutava mesmo. Ela enfrentava essas pessoas e era a tal barreira que a gente via. Nesse caso aí, os missionários eles estavam como sendo uma extensão, né, dessa barreira que a gente está falando. Sim. Uma extensão dessa barreira social, que eram as castas, que era toda essa divisão. E aí, trazendo isso para a nossa realidade, quantas vezes a gente não foi a extensão de uma barreira? Por exemplo, ver alguém que está precisando de ajuda, a gente não, aquela pessoa mora na rua, eu não vou falar com ela. Quantas vezes a gente não é a extensão de uma pessoa que pensa diferente da gente, seja na escola, faculdade, trabalho. Sim. Quantas pessoas a gente já nos deparou que pensam completamente diferente e a gente ao invés de ser a diferença, somos a extensão daquela barreira, tipo, não, você fica no seu canto, eu fico no meu e tá tudo certo. Como se fosse uma ação preconceituosa da nossa parte, né? Já tem um pré-julgamento, né? Sim, e continuando, agora, Amy vendo tudo aquilo, se ela na sociedade não poderia ter contato com essas outras pessoas que precisavam do evangelho, que ela queria alcançar, ela decide, então eu não vou mais morar nos complexos da missão. Eu quero morar com uma família indiana. E ela conhece alguém muito respeitado, inclusive, a gente vai deixar para o próximo bloco, né? Já está encerrando o nosso tempo, e compartilha a ideia. Então, vamos aproveitar e chamar o nosso pequeno intervalo e queremos mais uma vez desafiar a você para ser mantenedor da Constante TV. Nosso QR Code vai estar aí na tela, você pode acessar e se tornar um mantenedor e nos ajudar a espalhar cada vez mais, a divulgar o Evangelho do Senhor através das biografias de grandes missionários. Constante TV, uma bênção para mim, uma bênção para você. Voltamos para o terceiro e último bloco do programa de hoje e queremos mais uma vez deixar o desafio para você de ser um mantenedor da Constante TV. Poliana Brelas, no bloco anterior, Felício dava uma pincelada para a gente, né, sobre as questões em que a Amy ali verificava e se espantava, né, porque os missionários, em vez de darem bons exemplos, terminavam muitas das vezes dando mau exemplo, né, assim, 36 servos para servir apenas 4 missionários. Então, assim, agora vai ter uma virada, né? Amy vai resolver virar uma nativa, né? Contigo aí. Então, depois desses conflitos muito grandes que a Amy teve, o Felício falou que a Amy fez uma amiga, né? Que, assim, na legislação era sua serva, mas na verdade era sua amiga, o nome era Saral, né? E aí elas costumavam caminhar pelas colinas, era um negócio bem diferente, assim, né, do que se costumava ver. E aí, a gente estava contando que eles fizeram essa viagem, foi para um retiro. Nesse retiro ia ter uma espécie parecido com as reuniões Keswick, que o Robert Wilson realizava para lá. E aí, o que acontece? A Amy já estava com isso na cabeça de, tipo, preciso sair desse meio, eu quero ir pro meio do povo. A Amy tem dessa, né? Ela gostava de estar no meio da capuzinha, no meio das favelas, ela queria ir pro meio do povo. E aí, quando ela tá com esses pensamentos, ela pensa, bom, se eu contar isso pra alguém, ou vão me chamar de louca ou vão me expulsar, né? Então eu preciso de um apoio, eu preciso de alguém de nome, de peso, para que apoie a minha ideia. E aí, nessa reunião, ela ficou sabendo de um moço chamado Thomas Walker. Ele era muito respeitado, ele era muito famoso, ela escutou, assim, o nome dele. E pelo que ela escutou, ela realmente percebeu que ele era uma pessoa muito respeitada, né? Na verdade, ele lá era chamado de Ear Walker. Esse nomezinho Ear é algo de respeito, é como um senhor, né? Como um senhor, um nomezinho mais respeitado. E aí, ela tinha umas expectativas quando ela foi para essa palestra, né? De que, nossa, ele é respeitado, deve ser um senhor já de idade, já experimentado. Levou uma gramáticazinha, porque ela estava aprendendo a língua também. Se ele for chato, eu vou começar a estudar a língua aqui, vou ficar no meu cantinho e depois eu falo com ele. Mas, na verdade, quando ela chegou lá, foi completamente o oposto, né? Ela conheceu um jovem de 36 anos, né? Um rapaz relativamente novo, que tinha um discurso muito bom. O livro conta que ela ficou encantada com o que ela ouviu, percebeu que em muitas coisas que ele falava
condiziam com a visão que ela tinha sobre missões, sobre envolvimento com o povo, sobre tudo, né? E ela ficou muito empolgada com isso. Ele falou, é ele mesmo, vamos atrás dele. E aí, quando acabou essa reunião, nessa palestra, ela foi atrás do Thomas Walker. E quando ela chegou lá, ela chegou toda empolgada, né? Cheia das ideias. Eu quero fazer isso, eu quero morar no meio do povo, eu quero me envolver com eles por causa disso, disso, disso. Aí o livro conta que ele pega bem sério, assim, já com a expressão bem diferente do que ele estava lá no púlpito, olha para ela e fala, você não vai durar uma semana dentro de uma casa dessas. Destruiu as E aí é como se fosse um balde de água fria, assim, pra ele. Fala, como assim? E aí ele fala, não, esquece essa ideia, volta pro seu lugar. E então, assim, pra Amy foi, como assim? Sabe? O que você realmente acredita, né? E aí, conta um pouquinho tanto da visão do Thomas nessa parte do livro, quanto da visão da Amy, né? A Amy ficou arrasada, começou a ter muita raiva do Thomas, inclusive, né? Ela criou uma rixa, assim. O livro depois vai dar um adentro de que eles eram muito parecidos. A gente vai ver que o Thomas e a Amy eram muito parecidos no quesito teimosia, né? De fazer, de pensar, de ter um pulso firme. E aí, pelo lado do Thomas, ele também era uma pessoa bem frustrada, assim, o livro conta. Que a vontade que ele tinha, o livro conta que ele era o presidente dessas reuniões, né? Mas a vontade que ele tinha era de estar no meio do povo, era de ir falar, era de ter um grupo de evangelistas que pudesse ir de aldeia em aldeia falando do evangelho. Só que ele, na verdade, nunca conseguiu isso, né? A rotina missionária dele virou assinar papel, ter reunião, assinar mais papel, ver um documento. Então, assim... Era muito burocrática, né? Isso, não tinha nada do que ele realmente sentia desejo de fazer, né? Então, ele, de certa forma, era uma pessoa frustrada também, né? No ministério na vida que ele estava levando ali. E aí, depois de um tempo, ela vem contando que ele convidou ela de novo, falou bem assim, não, vamos fazer. Porque isso ia ser um passo de fé dela, no sentido de ela ia ser muito mal falada, mas dele também, ele era um figurão muito grande ali dentro. Então, ele agir dessa forma quebraria qualquer expectativa que as pessoas tinham sobre ele, no sentido de, ele tem que ficar lá, ele é o presidente, ele fica na salinha dele, assinando papel. Então, assim, ia ser um choque muito grande, né? Mas aí o Thomas, junto com a sua esposa, convidam Amy para conviver com eles. Eles se mudariam daquele grande complexo, como o Felício falou, de pessoas mimadas, de tudo de melhor que tinha ali dentro, para se mudar para um bangalô. Um bangalô é uma casinha pequena de madeira, né? Eles iam se mudar dali. E tanto Thomas quanto a sua esposa convidaram Amy para morar com eles, né? Para aprender a língua e para ir para o meio do povo, né? Então era perfeitamente o que a Amy queria. E aí a Amy até dá uma animada, assim, a raiva passa um pouquinho, né? Apesar de que a convivência dos dois ainda era um pouco difícil, como eu falei, os dois ainda tinham opiniões muito fortes. Às vezes convergiam, às vezes divergiam, era uma loucura. E aí o livro conta que eles se mudaram para esse bangalô, ela começou a estudar mais ainda a língua, né? Já estava relativamente muito bem na língua. E eles começaram a se envolver mais com o povo em si, né? Como o livro conta, eu também já comentei, ele tinha um sonho de ter um grupo de evangelistas e ele começou a construir esse grupo de evangelistas, né? Puxar alguns amigos, alguns irmãos, algumas pessoas que ele realmente via a mudança, o Espírito Santo do Evangelho para começar a ir de aldeia em aldeia, como ele sempre quis, né? E aí vai ter um caso muito específico, que é da jovem Papa Mal, que o Felício vai contar pra gente, sobre uma experiência que vai ser uma virada de chave pra Amy. Com toda certeza. A Papa Mal foi um caso, assim, uma experiência muito marcante para Amy no seu primeiro ano. Isso. Porque essa jovem, Papa Mal, era uma menina, tinha 15 anos, que aplicou um golpe nela e nos demais missionários. Como é que isso aconteceu? Papa Mal, ela veio com uma conversa fiada, né, de dizer, olha, eu só quero virar cristã. Quero virar cristã. E a sociedade tinha um papel muito, muito arriscado, tanto para a imagem deles, quanto para realmente correr risco de vida, Sim. de ir até a vila onde essa menina morava e trazê-la, escoltá-la em segurança, na verdade, até onde eles estavam, para ser cuidado, ser trabalhado realmente a fé dela. E foi o que aconteceu.
conseguiram resgatar a menina e Amy foi a pessoa escolhida para trazer ela mesmo. O que acontece? Percorreram um longo caminho, correram risco de vida, saúde da Amy fragilizada e tudo mais. Então, assim, só para entrar no contexto, era algo bem arriscado. Sim. Assim como qualquer outra coisa que a Amy estava disposta a fazer. Com certeza. Ela não se importava com isso. Contudo, ela não morava numa cidade próxima e tudo mais. Aí tá. O que acontece? A Amy entrega essa jovem para outra missionária. Uhum. Era mulher da Bíblia, mulher de Jesus, alguma coisa assim. Contudo, essa mulher, ela encontra Papamal se encontrando de madrugada pela janela com o rapaz. Aí então, indo questionar Papamal o que estava acontecendo, ela não consegue mais esconder a verdade e diz que ela não queria se tornar uma cristã, que na verdade o rapaz, acho que era de uma casta superior. Sim, era uma casta diferente, né? Uma casta diferente dela. E eles não poderiam namorar pelo fato de que a família não iria apoiar. É. Não ia ter apoio e era aquilo, né? Poderiam até mesmo ser mortos, eram apoiados nisso. Aí foi uma frustração para a Amy, para essa mulher. E eles querem imediatamente, vão devolvê-la. Contudo, existe um problema. A família entra com um processo judicial em cima dos missionários, Sim. com a alegação de que eles estavam sequestrando a filha deles. Que situação. E ainda mais, essa menina também entrou com uma ação judicial por sequestro contra a sociedade missionária. Isso. E isso resultou num afastamento ainda mais severo dos hindus em relação aos cristãos. Ou seja, eles queriam tirar as crianças de perto dos cristãos pela expectativa, na verdade, de que os seus filhos também seriam seduzidos por essas pessoas. A Amy, ela ficou impressionada com a facilidade com que eles foram enganados. Ficou muito chateada, porque, como já mencionado, correram risco de vida, correram muitos perigos mesmo. A Amy pela saúde, e ainda saíram no prejuízo, né? Por causa desse processo judicial aí. Então, como já mencionado, o Walker, ele tinha aquele sonho de iniciar aquele grupo evangelístico. Contudo, ele consegue. Mas Amy, acho que consegue primeiro do que ele. Mas antes disso, Amy sentia muita saudade da sua amiga Sarau. Era algo realmente que causava angústia no coração dela, pelo fato de não haver só aquela revolta de eu não posso evangelizar as pessoas. Amy também era ser humano, né? E queria ter alguém por perto. Isso é muito importante, como já mencionamos. Ter as pessoas como aquela menina que inclusive assumiu a diretoria do Boas-Vindas. Realmente pessoas piedosas para que pudesse acompanhar a Amy. Pessoas comprometidas, né, com o reino, né? E ela estava vendo assim o desafio de encontrar alguém como Sarau. Nesse ponto aqui específico, a Sarau, ela tinha retornado sua família, né? Porque a sua mãe, ela estava passando por problemas de saúde muito sérios e só tinha Sarau para cuidar dela. Então a Sarau volta, como o Felício bem falou. E aí ela sempre, daqui a uma semana eu vou, Amy. Daqui a uma semana eu vou, e mais uma semana, até que a Amy percebeu, ela não vem. Nunca Né? mais Não por apareceu. mal, mas pela família dela, ela não vem, né? Sim. O que acontece aí? Então acaba que ela conhece sim uma outra pessoa. Sim. Esses nomes aqui é complicado. Antes dela montar o grupo dela, tem um ponto muito importante que o livro conta também sobre esse abraçar de cultura, né? Que ela não usa mais as suas roupas de novo, igual aconteceu lá no Japão, né? Não usa mais as suas roupas inglesas, mas agora ela começa a usar o sari. São as roupas das mulheres indianas, né? E aí até o sari tinha divisão de castas, os mais vibrantes eram de castas mais altas, tinha os mais simples, uns meio termos, e aí a Amy escolheu o mais simples dele, que era um branco simples,
Que era que representava aqueles que ela queria Isso. evangelizar. Isso foi importante porque ajudou, na verdade, como no Japão, ela vestindo o kimono, as pessoas começaram a achar normal. Não ficavam mais observando aquela inglesa com aquelas roupas todas, aquelas camadas e camadas de tecido. Então ela decide novamente optar por vestir a roupa local mesmo. E o que era estranho daqui é que, diferente do Japão, ela não recebeu apoio. No Japão, não é que todos a ovacionaram, nem aplaudiram, mas ela foi muito bem aceita. Aqui, muito pelo contrário, ela recebeu uma avalanche de críticas, dizendo que ela era indigna, de que ela estava fazendo coisas que não deviam, porque a sociedade missionária daqui, ela era muito atrelada, como o Feliz falou, à Rainha Vitória, né? Então, assim, qualquer coisa que diferisse da cultura, que os indianos, quer dizer, que eles deixassem a cultura indiana entrar, isso era uma ofensa à Rainha Vitória. E aí eles, avalanche de críticas total, rejeitaram a ideia completamente. O único que apoiou Foi o Ian Walker Walker. com a sua esposa, né? Sim. E deu certo. Como aconteceu no Japão, deu certo. E Ian Walker, ele também apoiou a ideia de Jamie. A gente vê essa parecência deles dois aí, apesar de haver conflitos às vezes, e graças a Deus, eles não permitiram que fosse algo que atrapalhasse a missão. Eles conseguiram entrar em um acordo que o livro não menciona, mas a gente observa que eles conseguiram encontrar uma maneira de dar as suas opiniões Sim. sem realmente atacar o outro. Isso eu acredito que é um perigo, que as pessoas que são tão decididas assim acabarem não ouvindo umas às outras e ficarem só no ataque mesmo. Né? E essa mulher se chamava Ponamal, era uma viúva de 23 anos e que, pela cultura indiana, ela pertencia ao sogro. Era cristão, diácono da igreja, e romper assim com alguns costumes hindus, como a posse de ídolos e até mesmo da casta, né? Aí, só que o sogro dela não era aquela coisa, né? Era uma pessoa na igreja, só que em casa era totalmente diferente, né? Tava em cima do muro. Talvez nem em cima do muro, né? Acredito que nem no muro ele estava do lado oposto, né? Do lado errado do muro, usando essa analogia. Sim. Ela era basicamente sua serva. Era propriedade dele, né? Como Era diz aí no livro. propriedade dele, não era nem só sogra, era propriedade dele. Ou seja, a Ponamal fazia tudo que ele ordenasse, tudo que ele queria. As mulheres não tinham muita liberdade nessa época. Né? Isso foi uma das preocupações também da Amy, assim que Sarau saiu, de onde ela encontraria uma mulher com tanta liberdade para rodar a Índia inteira com ela, né? Com certeza. Isso aí. E aí, como o Felipe estava falando, eu até pegar aqui minha colinha, porque são os nomes bem diferentes, como a gente falou. Umas mulheres foram chegando, chegou a Ponamal, que depois de muita conversa, o Sr. Walker, ele também interferiu, né, para conversar com o sogro dessa mulher, para que liberasse ela. E aí depois... Interferência de quem aí, Poliana? Como assim? É porque a senhora Walker, né, que era a esposa de Thomas, ele tava Sim, vendo... verdade. Teve esse empurrãozinho aí, né? Isso. Teve um ladozinho assim dessa Sim. coisa. E aí depois teve um nome que é Selamutu. Tá É o vendo nome que de uma moça. É um nome difícil, gente, tá vendo? Nome É difícil. um nome bem complicado. Ela foi rejeitada pela família porque ela não tinha um dos braços. Mas a Amy, isso nunca foi problema pra Amy, né, gente? Por favor. E aí teve uma outra mulher, a Marial. Era uma mulher casada, mas por incrível que pareça, o seu esposo não botou dificuldade nenhuma. Muito pelo contrário, ele acompanhava as moças. Era cozinheiro. E ainda era cozinheiro delas. Olha que marido, né? Que homem. Ele caminhava homem. com elas na trajetória de evangelização, né? Então, assim, elas formaram um grupo de evangelistas, né? O nome dado Grupo Estrelado. E aí, esse nome é baseado em Daniel 12:3. Vou só ler rapidinho o versículo que diz bem assim, ó. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que converterem a muitos para a justiça brilharão como as estrelas, sempre e eternamente, né? Então, fechamos o nosso grupo de evangelistas, né, Gilvão? Sim, e nesse caso aí, né, no próximo programa, a gente vai continuar Isso. nessa viagem sobre a vida, né?
da nossa querida e amada irmã Amy Carmichael, né? Essa mulher que no seu tempo entregou a sua vida ao serviço do Senhor para que esses irmãos na Índia pudessem conhecer da esperança. E a esperança é Jesus Cristo, né? Tanto para eles como para nós. Queremos dizer para você que está nos assistindo que Jesus Cristo vai voltar. E nós queremos fazer um convite para você. A Constante TV, ela tem sido uma bênção para mim e ela tem sido uma bênção para você. E eu quero convidar você que é empresário, que é nosso irmão em Cristo Jesus, que tem uma empresa e assim deseja ter a sua empresa no nosso comercial, que você possa acessar o nosso QR Code e que você possa ser um mantenedor da Constante TV. Venha conosco, vamos juntos divulgar o Evangelho do Senhor. Contamos com você. Até o próximo programa, se assim Deus permitir. Constante TV, uma bênção para mim, uma bênção para você. Obrigado, meus queridos irmãos. Amém. Até a próxima semana, se Deus assim permitir.